Sabe quando a gente tenta criar uma forma vetorial e ela sai meio esquisita? Meio torta, cheia de pontos, com uma aparência pesada? Pois é, essa é uma frustração super comum. Mas e se eu disser que o segredo para um design limpo e profissional não é um dom artístico, mas sim uma lógica, um método que qualquer um pode aprender? É exatamente essa lógica que a gente vai desvendar hoje. E essa frase, olha, ela resume tudo. É aqui que a gente precisa mudar a mentalidade. Um design vetorial de alta qualidade não tem nada a ver com ter um pulso firme. Tem a ver com entender e aplicar um conjunto de regras bem simples. A partir do momento que se entende a lógica, quem assume o controle é você e não a ferramenta. E para ver isso na prática, dá uma olhada na tela. A diferença é gritante, né? À esquerda é o que acontece quando a gente simplesmente contorna um desenho. Fica essa bagunça de pontos que cria um monte de imperfeições. Agora olha à direita. Essa é a abordagem profissional. A forma é construída, pensada, com o mínimo de pontos possível. O resultado é limpo, é leve, é matematicamente perfeito. É aqui que a gente quer chegar. Tá, mas como a gente sai desse caos e chega nesse controle? Vamos começar pelo começo, pelo fundamento de qualquer forma vetorial: as curvas. Essa é a parte que costuma intimidar mais gente, mas vamos ver que, com as técnicas certas, dá para transformar essa bagunça em controle total. Pensa assim, os pontos de ancoragem são o esqueleto do seu desenho. E a regra de ouro no design profissional é sempre a mesma. Use um mínimo de pontos estritamente necessários para definir a forma. Cada ponto a mais é uma oportunidade de criar uma imperfeição, uma lombada na curva. Menos pontos significam curvas mais fluidas e arquivos muito mais leves e eficientes. Então, a pergunta de $1 milhão é: onde colocar esses poucos pontos? E aqui entra um truque genial: a regra dos pontos cardeais. É simples. Imagine uma bússola em cima da sua forma. Você só vai colocar pontos nos extremos, no ponto mais alto, no mais baixo, no mais à direita e no mais à esquerda. Nunca, jamais em diagonais ou no meio de uma curva. Desse jeito você deixa o software fazer o trabalho pesado de calcular a curva mais perfeita e suave possível entre eles. E aí, entre esses pontos, a mágica acontece com as alças, os handles. São elas que controlam a intensidade e a direção da curva. E o truque de mestre aqui é segurar a tecla Shift enquanto você puxa essas alças. Sabe por quê? Porque isso trava elas perfeitamente na horizontal ou na vertical. O resultado é uma transição entre os pontos que é fluida, sem nenhum soluço, matematicamente perfeita. Beleza, aplicamos as regras. Mas como a gente sabe se o trabalho ficou realmente bom? Hora da prova real. Faça esse teste de 3 passos. Primeiro, dê um zoom absurdo, tipo 1000%. Se encontrar qualquer falha, qualquer lombadinha, o vetor não está limpo. Segundo, tente deletar um ponto. Se a forma quase não mudar, bom, aquele ponto era inútil, estava só poluindo o desenho. E por fim, é só refinar as alças dos pontos que sobraram para recuperar a forma perfeita. E para essa ideia ficar bem clara, se liga nesse número. Um logotipo profissional raramente, muito raramente, precisa de mais de 20 ou 30 pontos no total. Se o seu arquivo tem centenas de pontos, você não está construindo, você só está contornando de um jeito ineficiente. A lição é: mínimo de pontos, máximo de significado. Ok, dominar a curva é a base de tudo. Mas um design profissional vai muito além de uma única forma. Agora vamos dar um passo à frente e entender como tudo isso se encaixa em sistemas maiores. Sistemas que garantem consistência em toda uma identidade de marca. Vamos começar pelas cores. É crucial entender que existem duas línguas diferentes aqui. O RGB é a língua da luz, para tudo que vai ser visto numa tela. Site, app, posts. É a soma de luzes vermelha, verde e azul. Já o CMYK é a língua da tinta, do pigmento, para tudo que vai ser impresso. Usar a língua errada é a receita para o desastre, com cores totalmente diferentes do que se esperava. Mas por que aquele azul super vibrante da tela virou um roxo meio morto no cartão de visita? A resposta está nessa palavra, Gamut. Pensa no Gamut como o cardápio de cores de cada sistema. O cardápio do RGB é enorme, cheio de cores vibrantes como o verde-limão, que simplesmente não existem no cardápio mais limitado das tintas CMYK. O profissional sabe disso e já cria o design pensando nessas limitações. E é aqui que a gente organiza a casa. Um sistema de cores profissional é documentado exatamente assim. Para cada cor da marca, a gente tem a tradução exata para cada sistema. O código X para a web, o RGB para as telas e o CMYK para a gráfica. Isso garante que o azul royal da marca seja sempre o mesmo tom de azul. Não importa onde ele apareça, é consistência pura.
E esse mesmo pensamento de sistema se aplica, claro, à tipografia. A escolha da fonte nunca é aleatória. Ela define o tom de voz da marca. Fontes com serifa, sabe aqueles pezinhos no final das letras? Elas passam uma ideia mais clássica, tradicional. Já as fontes sem serifa, as sans serif, são mais limpas, diretas, com uma cara moderna, perfeitas para títulos e para leitura em telas. Certo. Construímos formas limpas, definimos sistemas consistentes de cor e tipo. Acabou o trabalho? Que nada. O trabalho não termina no computador. Vamos para a etapa final. Como tudo isso é empacotado e entregue para garantir que o design seja usado do jeito certo no mundo real. Uma parte crucial dessa entrega é definir o que não fazer. É a nossa galeria dos horrores, as regras que protegem a integridade da marca. Coisas como, pelo amor de Deus, nunca esticar o logo, nunca usar uma cor aleatória ou aplicar aqueles efeitos genéricos de sombra que só enfraquecem a identidade visual. Regras claras evitam o mau uso. E para fechar com chave de ouro, o resumo definitivo. Este é o checklist técnico que separa o amador do profissional. As camadas no arquivo estão organizadas? Os nós estão limpinhos, como a gente viu lá no começo? Todos os caminhos estão fechados? O logo continua perfeito quando ampliado? A pasta final tem todos os formatos necessários? É isso que transforma um simples arquivo em um entregável profissional de verdade. Então, a gente termina com essa pergunta para refletir. Depois de tudo que vimos, fica claro que design profissional não é um acidente, não é sorte, é um sistema, é disciplina. É o resultado de aplicar uma lógica de forma consistente. E a melhor parte disso tudo? Essa lógica não é um dom divino. Ela pode ser aprendida, praticada e finalmente dominada.